Nesta aula, nós vamos falar sobre o emprego do pronome relativo. Em aula anterior, eu já havia adiantado que nós teríamos uma aula especial sobre ele. Por quê? Porque as provas de concurso vêm exigindo do candidato que julguem determinadas frases com relação ao emprego do pronome relativo, se o pronome é adequado, se a preposição que deve preceder o pronome relativo apareceu adequadamente. Mas para se fazer o julgamento da regência do pronome relativo, eu procurei criar um método para montar períodos usando o pronome relativo, para preencher lacunas usando esse pronome e também aprendendo a desmontar o período para confirmar a correção deste pronome. O que é importante ressaltar é que o emprego do pronome relativo ele está dentro do estudo da regência. Não é simplesmente o reconhecimento do pronome ou simplesmente o emprego. É a regência mesmo, é procurar saber qual é o verbo da oração a que esse pronome pertence e saber se ele vai exigir uma determinada preposição. Então vamos começar do princípio, embora eu já tenha definido junto com vocês o que é o pronome relativo. Então, ele vai se definir com aquela palavra que retoma um substantivo ou um outro pronome, já citado numa oração anterior, substituindo no início da oração seguinte. O termo que ele retoma se chama antecedente. É muito importante conhecer esse conceito de antecedente. Então, o emprego do pronome relativo, além da regência, ele também é responsável pela coesão textual, porque ele vai fazer um tipo de referência que nós chamamos de anafórica, é exatamente substituir o termo anterior. Então nós vamos conhecer agora quais são esses, para que serve esse pronome relativo, né? Na verdade ele vai servir exatamente para evitar repetição. Notem bem nas duas orações que eu selecionei. Na oração A eu digo, os artistas fotografaram o casarão. Na oração B, o casarão será derrubado. Percebam que essa expressão em amarelo, tanto na A quanto na B, são termos que se repetem. Na verdade, eu quero dizer duas coisas a respeito do casarão. Uma, que os artistas o fotografaram. A segunda, que o casarão será derrubado. Como é que eu faço para unir a primeira e a segunda oração num único período composto, evitando essa repetição? Aí é que nós vamos empregar o pronome relativo. Montando as duas orações, nós teremos os artistas fotografaram o casarão que será derrubado. E aí a gente vai perceber a importância de uma palavra que evita a repetição. É bom ver nesse momento a utilidade do estudo da gramática. Quando nós produzimos um texto, nós precisamos usar recursos para evitar a repetição. E esse é um dos recursos que nós procuramos estudar, o pronome relativo. Vamos conhecer, então, essas características de cada um dos pronomes. Nós não temos só o que. É claro que o que é o pronome relativo mais usado, mas nós temos outros. E esses pronomes serão escolhidos em função do seu antecedente. Então, eu nem sempre posso usar um. Em cada situação, eu vou ter que escolher qual é o pronome mais adequado. Por exemplo, se o antecedente for coisa ou pessoa, eu tanto posso usar o pronome relativo que, quanto o pronome relativo o ou a qual. Eles servem para substituir tanto o antecedente coisa quanto pessoa. Eu vou usar o pronome relativo quem exclusivamente para pessoa. Eu não posso ter como antecedente objetos, por exemplo. Para lugar, eu vou usar o pronome relativo onde. E também no lugar do onde eu posso usar as expressões em que ou no qual. E quando significar posse, eu vou usar o pronome relativo cujo. É claro que a gente vai perceber aí, no conjunto desses pronomes relativos, alguns vão se flexionar. Eles vão variar em gênero e em número. Outros permanecem invariáveis. O que, o quem, o onde não se flexionam. Por outro lado, o qual e o cujo vão se flexionar, sempre concordando. No caso do qual, concordando com o antecedente. No caso do cujo, concordando com o termo posterior. E aí a gente vai perceber na montagem e desmontagem a escolha dessa flexão, dessa concordância.
Nesta aula falaremos sobre crase. Na verdade, nós vamos estudar o emprego do acento grave responsável pela crase, né? Porque quando a gente fala em crase, fica parecendo que aquele acento inclinado à esquerda é a crase. Não, ele é o símbolo que mostra que ali houve um encontro de A mais A. E para estudar a crase, primeiro vamos conhecer o seu sentido, né? O seu sentido etimológico. Crase vem do grego crasis e significa fusão ou mistura. Esse processo da crase ele aconteceu na passagem do latim para o português. Na formação da língua portuguesa, houve em vários momentos palavras que tinham vogal dobrada e que foi reduzida, foi fundida numa só. Né? Então a gente tem, por exemplo, algumas palavras que se mantêm. Se você pensar, por exemplo, no deserto do Saara, continuam ali duas vogais. No passado, essas palavras que se fundiram em vogais iguais, a, e, ou, é o fenômeno da crase. Mas o que a gente vai estudar aqui é um tipo de crase. É aquele que vai ocorrer com duas qualidades vocálicas idênticas, que vão se fundir em uma única vogal e exatamente a vogal A. Então, quando eu tenho a contração de uma palavra A com outra palavra A, eu marco essa fusão com um acento grave. Na verdade, a gente tem aí um outro encontro que não é contração, que é chamado de combinação. Então, quando eu tenho a palavra A que se combina com a palavra O, eu tenho AU, não houve fusão ou mistura. Cada uma dessas letras fica isolada. Então, aí é uma combinação. Agora, antes de falar nos casos em que se usa ou que não se usa a crase, nós vamos conhecer as classes gramaticais que o A pode representar. Então, se você tem a palavra A, não pertence a uma única classe gramatical. O A pode ser um monte de coisa. Então, em primeiro lugar, quando eu digo conheci a deputada, esta palavra A que acompanha a deputada é o artigo definido, feminino, singular. Então, ele acompanhou, ele definiu deputada. É um caso. O outro caso, refiro-me a ela. Para que serve esse A? Ele serve para ligar o verbo referir-se até o pronome ela. Neste caso, então, eu tenho o a preposição. No outro caso, eu estou substituindo um complemento verbal por um pronome pessoal oblíquo. Conhecia ontem. Então, o a está substituindo um termo no feminino singular. Quando eu digo esta é a que mais aprecio, na verdade, esse a que antecede o pronome relativo que é um pronome demonstrativo. Eu posso confirmar este pronome demonstrativo até trocando o a por aquela. É como se eu pudesse dizer esta é aquela que mais aprecio. E também, no último momento, nós vamos ver então o encontro destes dois as. Refiro-me a, que quem se refere a deputada. O a ia acompanhando deputada. Aí houve o encontro de a mais a, marcado então pela crase, pelo acento grave da crase. Todas essas classes gramaticais que nós estudamos são classes em que o A pode estar inserido. Nós não vamos precisar de todas elas, nós vamos precisar apenas de algumas, mas é importante que a gente conheça que nós não estamos falando de apenas um A. E esse acento grave que vai marcar a crase, ele é resultado de uma coincidência, né? Se houvesse apenas uma classe gramatical para a palavra A, nós não estaríamos aqui estudando crase. Nós só estamos aqui estudando exatamente porque há essa coincidência. Se escreve da mesma maneira, se fala da mesma maneira, mas são as com funções morfológicas diferentes. Nesta aula nós falaremos sobre a pontuação, né? Isso vai servir apenas para o texto escrito, porque a pontuação ela vai servir para tentar reproduzir na escrita alguns dos inúmeros recursos que temos na fala, né? Então a gente tenta colocar na escrita aquilo que a gente já utiliza na fala, porque na fala a gente tem outros recursos, né? Nós temos a expressão facial, os gestos, a entonação da voz. Isso tudo vai fazer com que o nosso interlocutor perceba se nós estamos perguntando, encerrando uma frase, se nós estamos dando uma pausa curta ou longa. Agora, para escrever, como é que alguém que leia um texto vai perceber todas essas entonações diferentes, né? Então, a gente tem aqui uma série de recursos
que não vão se restringir a um ou dois símbolos, né? São vários símbolos que vão representar essa pausa ou essa entonação. Então, esses sinais de pontuação que têm a função de reproduzir esses recursos, tanto pode acontecer como pausa ou como melodia ou entoação. As pausas serão marcadas pelo ponto, vírgula e o ponto e vírgula. A melodia ou entoação será marcada pelos outros sinais de pontuação. Então, essa reprodução na escrita daquilo que a gente usa na fala terá para cada caso um símbolo diferente. E é claro que muitos deles nós já usamos com certa competência. Alguns nós usamos muito pouco, até porque temos receio de usar, é o caso, por exemplo, das reticências, né? Se a gente pudesse empregar as reticências mais vezes, nós saberíamos o quanto isso é importante em determinadas reflexões, em que nós interrompemos o fluxo do pensamento. E aí, o primeiro sinal de pontuação que nós vamos conhecer é o ponto. Nesta aula, falaremos sobre os tipos de texto, né? Em qualquer edital de concurso, vocês verão lá um dos conteúdos exigidos chamado tipologia textual. Então, nós temos, na verdade, em produção de texto, tanto em prosa quanto em verso, 3 tipos básicos: o texto narrativo, descritivo e o dissertativo. Cada um deles com as suas características próprias e finalidades próprias. Começaremos a falar sobre o texto narrativo. É a modalidade da redação na qual contamos fatos, que podem ser reais ou fictícios, que ocorreram em determinado tempo e lugar, envolvendo certos personagens. Então, a narração, ela consiste em contar fatos. Onde envolve acontecimento, fato, nós temos aí a narração. Nós podemos contar histórias de diversas maneiras diferentes. Podemos contar histórias só com texto verbal, com texto não verbal, que são as figuras. Podemos ter textos com imagens, que é o texto verbal e não verbal. Pode ser feito em prosa, naquela divisão de parágrafos e períodos. Pode ser feito em versos, em poesia. Muitas histórias foram contadas em versos, né? Então, a narração pode estar presente aí em diversas outras modalidades. As principais características do texto narrativo são as seguintes. A narração tem que ser dinâmica, ela tem que aparecer sempre no movimento. A progressão do tempo é fundamental. Um fato tem que acontecer depois de outro fato. Existe uma sequência temporal. Tem que apresentar enredo, que vai ter um clímax e um desfecho. E apresenta também personagens. Então, a narração ela vai mostrar que todos os elementos, são os chamados elementos da narrativa, têm que estar presentes em algum momento do texto, né? É uma história que está sendo contada a partir de personagens, então tem que ter personagem, né? Os personagens podem ser subclassificados, né? Tem o personagem protagonista e antagonista. Esses personagens vivem um conflito. É esse conflito que vai levar ao enredo. Então, a escolha do conflito é que vai fazer com que aconteça a história. O enredo vai ser marcado exatamente por essa tentativa do personagem de realizar todos os seus desejos. O personagem normalmente está sempre lutando por alguma coisa, né? E ele tem um antagonista. Esse antagonista pode ser representado por outros personagens, como também pode ser representado por situações. Quem já leu algumas obras sobre o sertão nordestino, que fala sobre a seca, percebe muito bem que o personagem da história, ele tem como seu antagonista não um outro personagem, e sim a questão da seca que o impede de realizar todos os seus sonhos, todos os seus ideais. E esse enredo, ele acontece numa sequência temporal, de modo que esse conflito chegue ao ápice, é o que a gente chama de clímax. Chegando ao clímax, há sempre uma tentativa de resolver esse conflito, que vai culminar no desfecho. Então, esse início, que é a apresentação da história, que vai ao clímax e chega a um desfecho, é uma sequência própria da narração. E a narração, contando esses fatos,
Podem ser fatos que realmente acontecem ou já aconteceu, mas fatos também fictícios, criados pela imaginação de quem escreve. Veremos aqui o exemplo de um pequeno trecho narrativo. Um texto também, um último conceito que a gente precisa ver, ele pode ser linear ou não linear, né? É a construção do texto, como é que esse texto foi construído. Será linear, lembrando que linear tem a ver com linha, né? Com trajetória, com sequência. Quando tanto a descrição, a narração, como a dissertação, ocorrem cronologicamente, na ordem exata em que são praticadas, começo, meio e fim. Então, uma narração começa lá do início do conflito, né? E vai tendo uma sequência razoável que vai até o final. Então, essa é a sequência linear. Da mesma forma, uma dissertação, que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Agora, existe uma outra construção que nós chamamos de não linear, é não linha, é não sequência. E aí ela vai se desenvolver descontinuamente, com saltos, com cortes, com vai-vens, na sequência da história. E até mesmo com retrospectivas ou antecipações. Em muitas novelas e filmes, ou até mesmo seriados de televisão, nós percebemos essa construção não linear. A história começa pelo fim, e aí ela retorna, né, lá ao início, e vai sendo construída até voltar àquele final. Então, é uma construção não linear. Se isso foi exigido de vocês com essa nomenclatura, né? Uma coisa é falar que o texto está numa sequência ou se ele teve antecipação ou deslocamento. Outra coisa é usar a nomenclatura linear e não linear. Essa nomenclatura é importante porque é assim que vai ser cobrado em prova, né? Não adianta esperar uma linguagem simples. A gente precisa se tornar íntimo dessas palavras com suas definições muito claras. Nós encerramos agora esta parte de interpretação, porque na verdade nós precisamos conhecer os tipos de textos, conhecer as partes dos textos, né, principalmente na parte de dissertação, introdução, desenvolvimento e conclusão. Vimos aí algumas características importantes, algumas definições importantes, alguns procedimentos de análise de texto, né, como interpretar observando tese ou argumento. Mas, sobretudo, é importante entender que o que vai nos capacitar a interpretar bem o texto, além do óbvio, que é o hábito de leitura, mas não se adquirir hábito de leitura da noite para o dia, ou se tem que construir daqui para frente, o que vale a pena lembrar é que a partir de agora tem que ser um trabalho diário, tem que ler mais a partir de agora e praticar a interpretação, né? Buscar realmente condições de resolver provas, mesmo que oficiosamente, mesmo que não esteja participando diretamente, mas resolver provas em casa, descobrir esses procedimentos, perceber que os enunciados se repetem muito. Todas as provas vão pedir, o texto lido é considerado predominantemente letra A, B, C. Então, essa nomenclatura não é tão diversificada quanto parece, não. Vira um padrão, toda prova tem mais ou menos as mesmas questões. Então, quanto mais se resolve provas, mais se sente seguro para resolver e não só se sente, está realmente seguro para resolver. Então, veremos ainda outras modalidades, outros conceitos que também vão ajudar na interpretação de texto nas próximas aulas.